Então, vamos lá, olha, 6:03, eu já vi que já tem bastante gente com alguma experiência, tá? Algumas pessoas falando que vão começar a trabalhar agora, que ótimo. Então, o perfect timing, como a gente fala aqui. E algumas pessoas não trabalham. Roseni não trabalha. Então, tem muito que aprender, levar para a farmácia, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da Transpet. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar antes da gente começar. Por favor, se interagem, né, com o chat. Se quiser pedir para liberar o microfone, ok também. Eu estou sempre aberta. Isso aqui é uma conversa, é uma troca. E é bom ter a participação de todos para ficar mais dinâmico. Então, se tiverem problema no som, só para colocar essas questões do início, por favor, raise your hands, levante a mão aí no chat, digite, fale, ou se não estiverem conseguindo ver bem, né, visualizar a apresentação, também me dê um toque, por favor, que eu paro, volto, vejo o que está acontecendo e a gente ajusta. Então, vamos lá. Meu nome é Vanessa Pinheiro, sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mineira, especialista na área de desenvolvimento e controle de qualidade de fármacos, é uma área que eu sempre gostei demais, que é a parte de controle de qualidade, que eu acho que é uma área exata, e ou não é, né? Eu gosto muito de trabalhar assim, quando você tem um resultado e você pode confiar. É óbvio que desenvolvimento é muito bacana também, mas eu considero muito mais difícil, porque as variáveis são muito grandes. Não que o controle também não tenha, né? Mas é uma área mais difícil, que eu também trabalhei, tanto no meu mestrado quanto na minha especialização. O meu mestrado eu fiz na USP em São Paulo, trabalhei na área de manipulação, desenvolvimento de cápsulas de liberação lenta, manipuladas. Sou autora do livro Formulário Veterinário Farmacêutico, que está aqui do meu ladinho. Hoje eu vou até usar durante, né, a live. E sou farmacêutica, né, atualmente aqui nos Estados Unidos, da Medisca Network. Represento Montreal no Canadá e na LP3 Network aqui em Miami, nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Aventura, que faz parte da Grande Miami, para quem não conhece, tá? Hoje eu vim trazer o tema manipulação veterinária, o cenário atual da aplicação de transdérmicos em pacientes veterinários. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Coopervet por essa oportunidade, ao Reiner, que sempre me tratou com muito carinho, muita abertura, muita parceria, a Letícia, que é o meu contato direto, né? A gente está sempre em contato para tirar dúvidas. Hoje a gente vem fazer esse lançamento, apesar do slide colocar aí pré-lançamento. É um lançamento porque eles trabalham sempre com muita cautela e cuidado, já queriam fazer um pré-lançamento, já com a base, né? Dentro da Coopervet. E hoje eu tive uma reunião com o René, ele já me falou que a base já está na Coopervet, fracionada, preparada, testada, né? Hoje vocês vão ver várias possibilidades de fórmulas para vocês levarem para o veterinário. E eu já diria que não é mais um pré-lançamento, é um lançamento, porque aqueles que tiverem interesse já pode contactar o pessoal, né, os representantes da Coopervet, que eles estão prontos para atendê-los. Apesar do curso trazer algo sobre uma base específica na área de veterinária, com o objetivo da manipulação de um medicamento transdérmico, eu vim trazer um pouco também do que a gente tem de literatura, fundamentar, né, para fundamentar o conhecimento. Gostaria também de agradecer a Medisca, e a Medisca Network e a LP3 Network, que obviamente, sem essas companhias que me dão apoio, que são meus empregadores, que eu trabalho com a maior alegria, também me proporcionam essa oportunidade de estar aqui. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Transpet, tá? Eu vou, só para adoçar um pouquinho, né, a boca, como a gente usa, né, no português. A Transpet, então vou dar um conceito e depois eu vou partir para conhecimento, bastante literatura e a gente volta na base. A Transpet, ela é um veículo transdérmico para fármacos lipofílicos e hidrofílicos, tá? A gente vai ver daqui a pouco que quando um fármaco tem essa característica anfifílica, lipofílica e hidrofílica, ótimo, às vezes ele não tem, às vezes ele é mais lipofílico, com baixo coeficiente de partição, às vezes ele é mais hidrofílico, mas esse veículo transdérmico, ele tem a característica de funcionar bem para ambos.
porque ele é composto, na verdade, ele é um organogel de lecitina, chamamos de fluorônica-lecitina organogel. Essa base já foi conhecida no Brasil há muito tempo atrás como PLO, mas ela é mais diferenciada, porque ela tem inúmeras vantagens, como, por exemplo, a capacidade de carregar uma concentração muito maior de fármacos do que a PLO originalmente, né, que já existiu no Brasil no passado. Então, ela é uma evolução dessa base. Outra vantagem, ela foi totalmente voltada e testada para o mercado veterinário. Então, vocês vão estar lidando com uma base específica, apresentando o veterinário, uma base que foi feita para os animais, né? Isso é muito importante, porque vocês vão ver algumas diferenças entre os humanos e os animais, inúmeras vocês já sabem, obviamente, mas é importante que a gente tenha esse conceito, né, antes de a gente começar o curso, que há essas diferenças. Então, uma base específica para a área veterinária é muito importante realmente que ela seja estudada, voltada para esse mercado. Ela é formada por um sistema fosfolipídico estruturado, e por ter essa semelhança com a característica da pele, a começar a partir, né, do extrato córneo, que a gente sabe que é uma barreira extremamente difícil de ser penetrada, depois eu vou explicar a diferença de penetração e permeação, e por essa semelhança, a gente sabe que semelhante absorve semelhante, ela facilita realmente a penetração e permeação de fármacos pela via transdérmica, ok? Então, como eu falei, é um produto desenvolvido exclusivamente para o seu pet. O Reiner já vem trabalhando com a gente há meses, tá? O nosso primeiro contato, se eu não me engano, o Reiner me corrija se eu estiver errado, Letícia, eu acho que foi, gente, talvez no final do ano passado, início desse ano, algo em torno disso, mas é um trabalho, quando bem feito, leva tempo, né? Próximo. Então, antes de eu começar falando um pouquinho da base, eu gostaria de falar um pouquinho de medicamentos transdérmicos, para saber se a gente está, como a gente fala, na mesma vibe. Vocês já estão trabalhando, inúmeras pessoas já estão trabalhando na área transdérmica. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber se vocês compartilham da mesma opinião e dos mesmos conhecimentos. Vocês trabalham com outra base no mercado brasileiro, provavelmente tem um farmacêutico por trás, acredito piamente, né, que o distribuidor vem trabalhando com vocês. Então, é importante que a gente compare, verifique se essa base que você já trabalha, às vezes envolve na farmácia, possuem as mesmas vantagens e benefícios que a Transpet vai levar para vocês, tá? Benefícios da terapia transdérmica. Então, vamos começar com benefícios e desafios. Benefício número 1 é a maneira efetiva e prática para tratar os animais com dificuldade de adesão ao tratamento. É o que a gente tem todo dia, o tratamento tradicional. Até na Pet Pharma, a Mary pode confirmar, quantos problemas nós já tivemos, principalmente com a administração de fármacos pela via oral. Vocês, que são da área específica, né, de veterinária, sabem disso. Então, às vezes, o animal tem adesão, mas às vezes não. Às vezes é difícil para o dono administrar um medicamento 3 vezes, 4 vezes ao dia. Às vezes, a terapia transdérmica, ela vai te dar a tranquilidade, ou vamos dizer, para o dono, de poder administrar, às vezes, uma vez por dia, a cada 12 horas, com os mesmos efeitos, né, um efeito mais duradouro, né, eu tenho que efeito mais duradouro, quando comparado ao efeito que a gente obtém quando há administração pela via oral. Ela é uma alternativa para tratamento de animais com dificuldade de deglutição. Então, às vezes, nós temos um fármaco que precisa ser manipulado numa cápsula muito grande, ou mesmo pequenos animais também têm uma dificuldade de administrar cápsulas muito pequenas. A cápsula gelatinosa, às vezes, ela agarra, é difícil para o dono colocar, né? Às vezes, ele vai forçar essa administração, ele não se sente muito confortável, o animal também não. É uma alternativa para os fármacos que possuem sabores desagradáveis, porque ele vai ser aplicado de forma tópica, mas com o objetivo sistêmico. Então, isso é muito importante. A gente não está falando de um cosmético, nós estamos falando de um medicamento, e quando a gente fala de medicamento, a gente precisa dispensar com precisão. Eu já sei que no Brasil, eu já andei fazendo pesquisas, você já tem distribuidores de seringas dosadoras. Acredito até que a Coopervet, depois a Letícia pode confirmar, o pessoal, o grupo da Coopervet aí no chat. Eu sei que vocês trabalham, né, a Coopervet, com seringas dosadoras de pastas, mas dependendo da dose, você vai precisar de uma seringa
que tem uma dosagem, às vezes até na precisão de 0,1, né, ml, dependendo do tamanho do animal. Mas eu sei que no Brasil vocês encontram, caso contrário, vocês podem também trabalhar com uma seringuinha de insulina. Eu até tinha aqui, tem no meu laboratório, qualquer coisa eu vou lá rapidinho e pego, mas todo mundo conhece, então a gente consegue trabalhar. Ideal para fármacos que apresentam irritação gastrointestinal. Por quê? Porque, como não é pela via oral, não vai passar pelo sistema gastrointestinal, a gente não vai ter o metabolismo de primeira passagem, isso é uma vantagem, às vezes uma desvantagem, na maioria das vezes uma vantagem. E tem uma grande facilidade de administração, tá? Pessoal, enquanto eu for falando, quiserem tirar dúvidas, por favor, vão mandando pelo chat, aquele que eu conseguir já respondendo, vou respondendo, ou podem guardar também as dúvidas para o final, vou dispensar alguns minutinhos para perguntas e respostas. Desafios. Eu gosto de chamar hoje, né, atualmente, desvantagens de desafios. Então, nós temos 2 grandes desafios na terapia transdérmica. Vejam que a lista de vantagens é muito maior quando comparado, né, às desvantagens. Primeiro, biodisponibilidade. Que nem sempre, tá? É uma desvantagem, um desafio. É um desafio, eu procurei colocar aqui, quando a gente não tem como predizer a dose ideal, porque não há estudos sobre um determinado fármaco de interesse a respeito da biodisponibilidade daquele fármaco a partir dessa forma farmacêutica para o animal. Mas a gente já tem várias publicações demonstrando como contornar esse problema, e eu vou trazer isso para você. Então, guarda essa questão que eu já vou trazer a resposta. E a permeação na pele, né? É uma forma farmacêutica que necessita ter capacidade de permeação na pele. E isso, a Transpet, ela veio para contornar esse problema. Então, são 2 problemas que eu coloquei aqui, que eu já vou dar as soluções para a gente poder contornar. Obviamente, medicamento transdérmico não é mágica, até por isso que nós temos inúmeras outras formas farmacêuticas. Se fosse a gente usava transdérmico para tudo, o transdérmico não foi feito para todos os fármacos, assim como as outras vias e outras formas farmacêuticas também não. Eu já tenho uma pergunta da Roseni: que região da pele aplica-se, né, para ter ação transdérmica devido aos pelos? Roseni, eu tenho um slide especificamente a respeito disso, é uma excelente pergunta, principalmente porque cada animal tem uma anatomia e fisiologia diferente em relação à região anatômica. Nós temos o lóbulo, né, da orelha do animal, principalmente gatos e cães, a região do abdômen, por ser ampla e muito vascularizada. E eu diria, ou a nuca, se você fizer uma raspagem de pelos, de preferência uma região que você evite a lambedura dos animais. Quanto aos pelos, né, eu já vou respondendo, passando para o próximo slide, ele não é um problema tão grande, vocês vão ver que quando o animal tem muito pelo, diferente às vezes do ser humano, ele apresenta muitos folículos, e eu vou trazer um estudo aqui mostrando que os folículos podem ser bastante interessantes para melhorar essa penetração e permeação. Como fazer um cálculo de dose? Então, vamos supor, vocês vão levar Transpet para o veterinário apresentar. Eu tenho uma tabelinha aqui top para vocês levarem para os médicos veterinários, mostrando já de cara o que eles poderiam manipular. E existem inúmeras outras publicações. É claro, né, gente, a gente tem 1 hora e meia aqui para falar da Transpet. Não dá para trazer tudo, mas eu vou trazer os principais, pelo menos daqueles que eu mais trabalho. Na minha plataforma de fórmulas, eu tenho inclusive vários clientes do Brasil já utilizando. A gente já tem mais de 50, 60, 70 fórmulas na área de manipulação de transdérmico com esta base só voltada para animais. Então, hoje eu até pedi a minha equipe, levanta aí para mim quantas fórmulas a gente já desenvolveu na área de veterinária com a Transpet. Então, mais de 50 fórmulas com certeza eu estava contando, porque tem algumas que são repetidas, só muda a dose, então eu diria que inúmeros fármacos diferentes, tá? Então, como calcular? Vamos supor que essa fórmula esteja lá, que você precisa desenvolver, ou não esteja na tabela que eu vou passar hoje. Então, para alguns fármacos, eu acredito que vocês consigam ver meu mouse, né? Então, vou frisar bastante que para alguns fármacos a informação ainda é limitada em relação à sua dose e biodisponibilidade. Veja bem, o curso é voltado para a área veterinária. Então, quando eu falo, nossa, Vanessa, como assim dificuldade de informação na área em relação à dose e à biodisponibilidade? Os fármacos já são muito bem estudados, sim, mas às vezes para humanos, sim, às vezes para os animais, não. Às vezes a gente tem essa dificuldade, sim. Então, o raciocínio do cálculo de dose a ser administrado, né, pela via transdérmica, nós temos uma maneira bem simples
quando o veterinário quer iniciar o trabalho de algo que ainda não tem publicação, tá? A gente deve comparar, inicialmente, aquele que usamos para a dose dos parenterais. Por quê? Quando a gente pensa no medicamento injetável intravenoso e pensa na biodisponibilidade do mesmo, como a agulha, né, ela já vai romper a barreira da pele, já vai levar para a circulação sanguínea, eu diria que a gente aí não vai ter nenhuma penetração, permeação. O ativo ele já vai direto para o local vascularizado, permitindo com que ele chegue ao sítio de ação na concentração desejada, ou seja, 100% do que eu administrei vai chegar lá. Alguns autores de livros até dizem que é errado a gente falar que a via intravenosa apresenta 100% de absorção, porque não é bem uma absorção, não tem o fármaco ele não vai transpor barreiras, ele já está lá, tá? Então não é errado a gente falar isso mesmo, não. Mas o mais correto seria a gente dizer não 100% absorvido, 100% biodisponível. Então, se eu tenho uma dose de um fármaco, eu já tenho o costume de administrar pela via injetável. Eu sei que pela via intravenosa ele tem 100% de biodisponibilidade, então poderia partir dessa mesma dose. Lembrando que depois eu posso, isso é a dose de partida, eu posso aumentar um pouco, diminuir um pouco, porque quando eu aplico, primeiro tem um lag time. O que é esse lag time? O fármaco precisa permear, ele vai demorar um tempinho até chegar na corrente circulatória. Vai depender da espessura do extrato córneo. Quanto mais espesso, mais vai demorar para ele transpor essas barreiras, tá? Em relação a esses transdérmicos, né? No caso do mesmo, quando a gente aplica, ele evita a degradação do fármaco pelo metabolismo de primeira passagem, já comentei isso. A dose transdérmica inicial, como eu falei, se você não tem estudo, ela vai ser comparada ao que a gente tem em relação à dose injetável, tá? Só um resumo do que eu acabei de falar. E quando a dose injetável não é conhecida, ela vai ser próxima, porque às vezes tem isso também, não tem a dose injetável para o animal. Parte da via oral, mas da fração biodisponível do fármaco. O que é isso, Vanessa? Fração biodisponível. Eu peguei um artigo aqui que eu amo. O artigo, ele é da Gigi Davidson. A partir de agora, vocês vão ver muitas referências na parte inferior do slide. Então, todas as informações que eu venho trazendo, vocês têm um artigo para levar na íntegra para o médico veterinário. Então, esse artigo de 2003, e eu vou trazer artigos, inclusive, de 2019, 2020, os mais recentes, mas esse foi um dos primeiros, onde a Gigi Davidson abordou pela primeira vez o uso dos medicamentos transdérmicos, né? Principalmente organogel, tá? Esses estudos foram com as bases de organogel. Eu vi que eu acho que eu dei 2 riscos aí na tela. Da outra vez eu fiz a mesma coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ele não ficar, tá? Eu vou continuar falando, daqui a pouco eu tiro os riscos, que eles não vão me atrapalhar agora. Eu esbarro aqui no meu teclado e pronto. Então, vamos, só para a gente não perder o raciocínio, tá? O que ela publicou? Ela publicou ativos de AZ, então primeiro aminofilina, amitriptilina, até chegar um fármaco com a letra Z, tá? Observem a aminofilina, um fármaco que a gente vai monitorar a sua eficácia, tá? Obviamente, foram feitos estudos através da coleta do soro, né? A aminofilina, ela se apresenta, né, depois que ela é quebrada na forma de teofilina, né, como parte, né, de sua atividade. Então, essa molécula vai ser quebrada. E aí, ela apresenta 100% de biodisponibilidade para via oral e 100% de biodisponibilidade pela via injetável, tá? Por que isso é importante? Porque se vocês observarem aqui, olha, gatos, tá? Via oral, 4 miligramas por quilo a cada 8, 12 horas. Dose injetável, a mesma, porque a biodisponibilidade, tanto pela via oral como injetável, é de 100%. 4 miligramas por quilo pela via injetável. Então, a dose que foi estudada inicialmente foi de 4 miligramas por quilo a cada 8, 12 horas, tá? Agora, por exemplo, se eu pegar o atenolol, tá?
O atenolol, ele apresenta uma biodisponibilidade de 50%. Ok? O que quer dizer isso? Via oral. Eu não tenho dados, tá, da via injetável, só pela via oral. Quer dizer que quando eu administrei essa dose, que é oral, essa aqui é a dose oral, tá? Indicada. 6,25 miligramas por gato, uma vez ao dia, já que eu sei que 50% vai ser biodisponível. O que, gente, é biodisponibilidade? É a velocidade e tensão com que um fármaco chega ao sítio de ação depois de sua absorção, de acordo com as diversas formas farmacêuticas, tá? Então, eu sei que 50% só, metade, 3,25 miligramas, é o que realmente vai ser absorvido, tá? O resto, o animal, ele vai jogar fora, pela via urinária, em outras vias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar os meus estudos com a metade. Eu vou administrar na via transdérmica 3,25 miligramas, porque é a dose, vamos dizer, ativa, que eu espero que tenha um efeito terapêutico. Se eu administrar 6,25, eu vou estar administrando o dobro de uma dose terapêutica, né? E não é o que eu espero, né? Não é o que eu quero, tá? Espero que tenha ficado claro. Isso é para quando a gente não tem estudos, mas essa tabelinha também mostra, né? Quando os autores partem do zero, como que eles fazem. Então, dependendo do fármaco, veículo, as propriedades, interações, né, com a pele, as doses transdérmicas, elas podem alcançar ou exceder, né, essas doses administradas pela via oral. Então, aqui a gente deu um exemplo, posso administrar na mesma via oral? Posso, se for 100% biodisponível. Posso administrar na mesma? Não, se não for, vamos por 50%, 70% biodisponível, tem que fazer um cálculo, ou trabalhar junto com o médico veterinário. Muitos médicos veterinários utilizam doses empíricas que são maiores que aquelas previstas com base na biodisponibilidade oral, tá? Próximo slide. Deixa eu ver agora se eu consigo reiniciar, reabrir a minha tela, gente, só para não ficar com esses rabiscos, tá? Então, só um minutinho. Eu abri. Até minha tela aqui tá capaz de ficar, mas vamos tentar, tá? Vou abrir de novo a mesma versão. Ou eu vou ter que stop share e voltar de novo, que eu não queria esses rabiscos, porque em determinados momentos eles vão aparecer em cima do meu texto, né? Tá abrindo. Aguardem um minutinho, já vão tentando raciocinar a questão da biodisponibilidade, que vai ser importante lá na frente para a gente fazer alguns cálculos. Não. Então, deixa eu stop share, tá? E eu vou share de novo, para ver se dá certo, tá? Share screen. Vamos lá pegar medicamentos transdérmicos. Ok, agora deu certo. Deixa eu aumentar. Ok. Estão conseguindo ver novamente a minha tela? Por favor, me dê um toque aí na... Deixa eu pegar o chat novamente. Sim, perfeito, gente. Mil desculpas, vou tentar não rabiscar a minha tela novamente. Alguma dúvida até agora? Tudo ok? Então, vamos caminhar, tá? Quando não é interessante a via transdérmica? Como eu falei, transdérmico, a gente não foi feito para usar para todos os tipos de fármacos. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Não foi para ser utilizado para todos os tipos de fármacos. Como por exemplo, profármacos, tá? Eu estava ajustando minha tela, me desculpe. Os profármacos, né, por isso que eu gosto do ao vivo, mas tudo bem. A gente vai aprendendo. Os profármacos, a gente sabe que eles permanecem inertes, né, a não ser que sejam ativados pelas enzimas metabólicas que nós temos nos nossos organismos. Então, quando eu administro esse tipo de fármaco, né, que tem que ser ativado dentro do meu organismo, se eu administrar de forma transdérmica, eu não vou conseguir esse efeito, tá? Então, ele não vai ter como passar pelas enzimas metabólicas, porque ele não vai ter o efeito de primeira passagem, né? Eu tenho as duas fases de metabolismo, né, no meu fígado, e isso não vai acontecer. E tem também as enzimas metabólicas presentes no meu intestino.
E os fármacos que são administrados, no caso do animal, e os fármacos que são administrados com o intuito de produzir um efeito local gastrointestinal, por exemplo, antihelmínticos. Eu não posso utilizar os medicamentos, a via transdérmica para os medicamentos antihelmínticos, tá? Também não são adequados para serem utilizados nessa via transdérmica. Ainda, né? Que tipo de fatores podem interferir na absorção transdérmica? Área de superfície. Então, a Roseni, que me fez a pergunta, vem aí a sua resposta, Roseni. Qual a quantidade máxima de fármaco que eu vou aplicar em um PET ou um gel transdérmico? Isso é muito importante, tá? Os medicamentos transdérmicos vêm sendo muito utilizados para cães, para gatos. Eu já tenho alguns estudos em cavalos, mas ainda os animais que a gente vê mais estudos são os gatos. Tem um motivo. São animais muito difíceis, às vezes, a gente fazer uma administração de fármacos, né? A gente sabe disso. Então, a quantidade máxima de fármaco, por exemplo, no caso de um gel transdérmico, ela não deve exceder 1 miligrama por centímetro cúbico. Estou até fazendo um cálculozinho aqui. Isso mesmo, 1 miligrama por centímetro cúbico. Então, por exemplo, se eu tenho a superfície da área interna da orelha de um gato, ele possui, em média, 25 centímetros quadrados, tá? E se eu tenho 1 miligrama por centímetro quadrado, eu já sei que os fármacos que requerem uma dose maior que 25 miligramas, eu não devo aplicar transdermicamente em gatos. Ou eu tenho uma opção. Eu posso aplicar nas duas orelhas, tá? E eu consigo até 50 miligramas, tá? Cães, a variação é muito maior, tá? Porque a gente tem cães de pequeno porte, de grande porte. Cavalos, eu já consigo aplicar uma dose maior, porque eu não necessariamente preciso aplicar no lóbulo da orelha, tá? Eu tenho inúmeras outras regiões, inclusive abdômen, sempre prestando atenção se ele não vai fazer retirada do produto ou lamber, né? O cavalo já não acontece tanto, mas o gato principalmente. É um animal que adora ficar limpo o tempo inteiro, ele não vai suportar ficar sujo. Então, certamente ele vai lamber. A orelha ele não vai conseguir. Então, os gatos, na questão dos antibióticos, por exemplo, os mesmos requerem doses maiores que 25 miligramas, antibióticos não seriam adequados pela via transdérmica, tá? Poxa, Vanessa, agora você está falando muito de fármacos que não devem ser pela via transdérmica, mas quais podem ser administrados pela via transdérmica? O antibiótico não é só a questão da dose, o antibiótico tem estudos, eu vou mostrar para vocês, inclusive alguns com bons resultados, mas tem que lembrar que se ele não for bem estudado, pode haver o problema de resistência, porque eu posso ter uma absorção errática, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Fármacos de baixo índice terapêutico, tá? A absorção transdérmica é frequentemente imprevisível. Então, por exemplo, digoxina, ciclosporina, varfarina, não deveriam ser administrados pela via transdérmica. Vai fazendo a listinha, porque daqui a pouco vem a lista grande daqueles que devem e podem ser administrados, tá? Quando eu dou um curso, eu gosto de ser muito transparente. O que eu posso fazer, aquilo que não foi estudado, que eu poderia tentar, é aquilo que eu não deveria fazer, porque já tem uma justificativa, tá? No caso do baixo índice terapêutico, uma variação sutil na absorção poderia levar à inefetividade do fármaco ou uma dosagem tóxica. Agora, se tiver um estudo, como por exemplo a ciclosporina, tem estudo. Então, vamos ver o resultado e vamos ver se a gente pode administrar, mas tem que ser bem controlado. E, obviamente, eu tenho certeza que vocês têm as boas práticas de manipulação para poder fazer uma fórmula com segurança e eficácia. Eu estou tendo uma perguntinha da Lívia. Vanessa, o material vai ser disponibilizado, a apostila, completamente, todos os slides, tá? É só pedir para a Coopervet, na íntegra, com todas as referências que estão aqui no rodapé da página, tudo direitinho. Então, anotem, eu sempre gostei de estudar fazendo anotações, mas não preciso copiar o slide inteiro, vocês vão receber o slide para poder acompanhar e ler e estudar depois, tá? E, por último, agentes utilizados em testes diagnósticos. Nesses agentes para fins diagnósticos, como você administra já para fazer um exame, você tem aquele lag time, a velocidade de liberação pode não ser tão rápida ou insuficiente, então a gente não conta com essa via de administração. Agora sim, a parte que interessa. Quais fármacos já foram estudados para via transdérmica e especificamente, inclusive, com esse tipo de base? Isso que é o mais bacana da Transpet. As literaturas que eu vou apresentar agora estão relacionadas a organogel de lecitina, tá? E vocês vão ver que são muito... Gente, vocês vão ter muita coisa para ler e para levar para o veterinário, tá? Vocês, com certeza, vão conseguir conquistar esse mercado. Como aqui.
Aqui o mercado de transdérmico, ele é gigante. A gente desenvolve fórmula, pelo menos eu trabalho toda semana, praticamente toda semana tem uma fórmula sendo solicitada quando a pessoa não encontra na website, tá? E o interesse vem aumentando por parte dos médicos veterinários agora que a gente tem inúmeros estudos. Quando eu estava no Brasil, a gente já tinha uma quantidade razoável de estudos, mas agora a gente tem muito mais. Eu vim depois de 2014, né, já vai fazer 6 anos, e vocês vão ver pela data de publicação quanta coisa já foi publicada, né, posteriormente a essa data. Então, nós temos aqui alguns estudos, começando pelos gatos, né, que é um público maior de interesse, já pela dificuldade de administração pelas vias tradicionais. Depois eu tenho uma listinha para cães, como eu falei, não dá para colocar tudo, mas isso aqui vem daquela publicação da Gigi Davidson e muito mais. Então, a gente olha para essa tabela, isso, inclusive, eu tirei direto do nosso curso de veterinária americano, porque essa tabela é super famosa aqui, as pessoas levam para todo quanto é lugar, levam inclusive para visitar o veterinário. Parece que ela é simples agora, mas ela demandou meses, porque a gente simplesmente compilou vários fármacos. Eu peguei alguns fármacos, ela ainda é muito extensa, trazendo alguns exemplos de fármacos que poderiam, né, ser administrados pela via transdérmica, principalmente aí no caso de gatos, tá? Já que é o maior pedido, inclusive aqui nos Estados Unidos, para esse tipo de forma farmacêutica. Estou até com algumas anotações aqui para não esquecer de falar nada. Então, vou comentar alguns desses fármacos, vocês já podem ir anotando. O que a gente fez? A gente pegou o fármaco, o nome do fármaco, a dose oral, é muito importante, a dose injetável, e veja que eu peguei vários fármacos que a dose injetável não está bem determinada, ou não existe, NA é not applicable, porque você não, às vezes não tem informação adequada. A evidência aqui quer dizer que houve um estudo, então peguei informação a partir de estudos com organogel de lecitina, tá? Então, começando pela amitriptilina, e o target, que é o objetivo da eficácia. Quando você vê a eficácia, quando o pesquisador observou que no caso da amitriptilina, cessou-se, né, o comportamento indesejável e acalmou o animal, por ser um antidepressivo, né, tricíclico. Foi estudada uma dose de 5 miligramas, single, e eles observaram que houve uma dosagem pobre quando comparada à via oral. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a amitriptilina, viram a biodisponibilidade, começaram, ela não tem uma biodisponibilidade de 100%, aí às vezes vocês vão perguntar, Vanessa, onde eu encontro informações de biodisponibilidade? Eu não sei se vocês conseguem me ver ao mesmo tempo junto ao slide, eu acredito que não, né? Então, estou aqui com o Veterinary Drug Handbook. Então, se eu for lá na amitriptilina, vou abrir agora aqui, ao vivo. Vamos pegar a amitriptilina, amitriptilina, cloridrato e qualquer outro livro, obviamente, de farmacocinética, vocês vão encontrar, inclusive, aí no Brasil. Vocês vão conseguir verificar a biodisponibilidade quando vocês consultarem a parte de farmacocinética. E observar, por exemplo, de 50%. Então, eu não vou administrar a mesma dose que é administrada oral. Eu vou administrar 5 miligramas. Então, esse estudo demonstra que no caso da amitriptilina, eu poderia utilizar sim, mas eu teria que utilizar uma dose um pouco maior, tá? Então, é um trabalho que vocês têm que fazer com o veterinário, tá? E esses estudos a gente também foi coletando aquilo que a gente observou de efeito adverso, tá? Para mostrar, inclusive, que foi absorvido, tá? Amlodipina. Então, o que a gente pretende? Um controle da pressão, né? Blood pressure, pressão sanguínea. E aí, a dose administrada oral é de 0,625 miligramas por gato. E aqui nós temos 0,28 miligramas por quilo, tá? Por 7 dias. E a dose resultou numa redução, BP é o blood pressure, tá? E não precisou ser administrada uma dose tão grande quanto a via oral, tá? E conseguiu-se o efeito observado. Sempre monitorar a toxicidade, se a dose for muito grande, pode levar à hipotensão.
Então, é muito importante, quando vocês forem estudar com médico veterinário ou o médico prescrever esse tipo de medicamento, monitorar o efeito terapêutico e o efeito indesejável, tá? Atenolol, que eu acabei de dar um exemplinho, né, que é um fármaco que tem 50, o atenolol é 50, deixa eu voltar lá, o 100, atenolol, 50, né, que eu falei 50%, perfeito, né, tá aqui, ó, 50% quando eu pego a biodisponibilidade via oral, tá? E aí, se eu pegar o meu livro, acho que vocês não estão me vendo, mas vamos lá, atenolol, vou pegar o atenolol aqui confirmando, atenolol, vamos pegar pelo plan, tá? E vou lá na parte de farmacocinética, confirmar se o atenolol tem realmente uma biodisponibilidade de 50%. Só um minutinho, volto mais uma página. Farmacocinética, sim. Apenas de 50% a 60% da via oral é absorvido em humanos, podendo ser maior em gatos. O que faz todo sentido. Olha que interessante. O atenolol tem aqui 6,25 a 25 miligramas por gato 2 vezes ao dia. BID 2 vezes ao dia, tá? Então, 6 pontos, ele começou com a dose mínima, 6,25, e já obteve uma redução, né, da pressão arterial. Tá? Ele controlou isso aí. Então, pegando o raciocínio, né, vamos seguir um pouco mais em frente. Olha, todas as referências, tá? Não deixem de consultar esses artigos. Alguns eu tenho na íntegra, depois se vocês quiserem pedir o pessoal da Coopervet, mas esse é o raciocínio. Eu não sei se vocês já tiveram algum outro curso de transdérmico na área de veterinária, algum treinamento, né, com bastante embasamento científico, mas a base pronta, a base galênica que vocês compram no fornecedor, é importante que vocês utilizem com responsabilidade. Nem porque ela é transdérmica vai permear pronto. Eu tenho que saber qual dose o médico vai prescrever, qual dose eu vou dispensar e se ela faz sentido. Tá? Isso é muito importante. Veja aí, né? A gente tem que monitorar os efeitos tóxicos. Ciclosporina, a gente tinha falado, lembra? Eu tenho até uma anotação importante dela aqui. Ciclosporina. Alguns médicos veterinários gostam, outros não, por ser de baixo índice terapêutico, e no caso dos farmacêuticos, a gente chama ele de hazardous drugs, né? É um fármaco perigoso, a gente tem que ter cuidado na manipulação. Então, cuidado dos dois lados. Mas é interessante, a gente tem uma dose oral de 7 miligramas por quilo. Gente, a minha coluna que não coube as informações de biodisponibilidade, devia ter colocado que eu estou abrindo o livro toda hora, mas é porque também eu só estou apresentando aqui tudo que já foi estudado. Então, já está a evidência aí. Foi estudado na dose de 25 miligramas, veja que a dose teve que ser maior, em 21 dias, resultando em níveis detectáveis. Na maioria, né, dos gatos, não foi observado um efeito com 25% dessa dose, né? Então, ele teve que aumentar. Ao invés de dar 7 miligramas, ele pegou 4 vezes 7, 28, 4 vezes mais, tá? Então, ele teve que utilizar 4 vezes mais da dose oral para conseguir um efeito terapêutico. Tá vendo? Aquilo que eu falei no slide anterior, às vezes a dose oral, você também vai ter que aumentar um pouquinho, mas tem que começar o estudo com uma dose mínima, tá? Por que, Vanessa? Porque depende do animal que você vai aplicar, depende da espessura do extrato córneo, depende se a pele do animal está muito hidratada, está pouco hidratada, vai ser mais difícil de permear. Tudo isso vai afetar essa permeabilidade, tá? Enrofloxacina, antibiótico. Eu, Vanessa, particularmente, não gosto de administrar antibióticos pela via transdérmica. Mas, Vanessa, você tem veterinários aí que pedem? Farmácias dispensam, gente? Eu não vou mentir, dispensam. Mas, por favor, cuidado com o problema de resistência. Se a gente já tem problemas com a via oral, porque às vezes o dono ele não consegue administrar ali direitinho, né? A dose diária que ele precisa, às vezes 3 doses que ele precisa. Imagina, às vezes, a transdérmica, que tem um lag time até a dose alcançar a circulação sanguínea. Então, parta de estudos, né? Aqui a gente tem esse estudo, tá? Mostrando uma melhora na infecção, ok. Então, siga essa dose. Se for utilizar outros antibióticos, muito cuidado.
Eu não vou passar por todos, para a gente ganhar tempo, mas eu acho que vocês já captaram o conceito. Deixa eu só falar os fármacos. Fluoxetina, gabapentina, glipizida, levetiracetam, tá? Muito interessante, utilizado aqui para controle de seizures, né? Metimazol, deixa eu ver algum outro. O metimazol não posso deixar de falar. Seizure, gente, convulsão, me desculpa. Metimazol. Metimazol é o fármaco que eu diria que a gente mais dispensa na área de transderm. Tá? É impressionante. Por quê? Tem muitos artigos mostrando que o efeito transdérmico é muito superior quando comparado à administração via oral. Tá? A dose é a mesma, oral que foi testada, e um pouquinho maior, variando de 2,5 a 5 miligramas por gato, tá? 2 vezes ao dia. O que acontece quando o mesmo ele é administrado de forma transdérmica, o gato não apresenta os efeitos vômito, efeitos gastrointestinais que incomodam o paciente. Então, vale muito a pena investir no metimazol. Talvez eu levaria ele como primeiro fármaco aí para o médico veterinário, tá? Eu sei que o Ondansetron não é um fármaco muito utilizado no Brasil, aqui os antieméticos, né, não são os mesmos do Brasil, é impressionante. Ele é diferente, então o Ondansetron é mais utilizado, não tem os mesmos, e no Brasil eu acho que não é tão utilizado. Fenobarbital, teofilina, e vem outros, tá? Eu vou mais à frente. Tem alguém que está com o microfone ligado, deixa eu ver se eu consigo colocar no mudo aqui, ou, por gentileza, só alguém que tiver com o microfone aberto, não deixa de colocar no mudo, por favor, tá? Próximo, vamos seguir, né, gente? Tem muita coisa para falar. Permeação através da pele. Vamos entender um pouquinho? Eu sei que vocês já sabem bastante sobre isso, né? A pele é formada pelo estrato córneo, epiderme, derme, hipoderme. Estrato córneo, a gente sabe que é a camada mais densa da epiderme, com células não viáveis, corneócitos, composta 40% aí de queratina, água entre 20% e 30%, e demais lipídios, ácidos graxos. A epiderme, então, muito difícil de transpor. A epiderme é composta de proteínas, células viáveis, né, que é mais propícia ao agente de permeação. A derme é composta de proteínas fibrosas, altamente vascularizada, é onde a gente tem um sítio de absorção, altamente vascularizada, junto com a hipoderme, composta principalmente por adipócitos, tá? Falando um pouquinho de permeação e penetração, vou pular um slide e depois vou voltar. Há uma grande confusão, esse slide eu até pedi o Rodrigo, meu marido também é farmacêutico, a área de mestrado dele é permeação cutânea. Então, pedi para ele esse slide lá. Rodrigo, me empresta seu slide, por favor, para eu mostrar a diferença de permeação e penetração, tá? Então, permeação, a setinha azulzinha aí já desceu, é aquela que compreende a penetração das várias camadas com características funcionais e estruturas distintas. Então, é o ato mesmo de chegar à região vascularizada até que eu tenha absorção da substância ou do fármaco que eu desejo. Penetração é o ato de transpor, né, transporte, que consiste no transporte da substância até ela chegar na área desejada. Então, a penetração ela ocorre em etapas. Então, passei pelo estrato córneo, que é essa primeira camadinha, a de células não viáveis, mais difícil de transpor, epiderme, derme, onde a gente tem a região mais vascularizada, tá? Voltando aqui um pouquinho, quais são as vias de permeação? Isso nos animais também, tá, gente? Eu sei que no ser humano é igual. Então, pelos apêndices, ou via transanexal, é a letra A, se vocês seguirem aqui na figurinha. Então, pelos apêndices, por essa via, onde eu tenho folículos pilosos, glândulas sebáceas, doríparas, no animal muito mais folículos, às vezes, do que no ser humano, dependendo da espécie. É considerada, essa via de permeação, ela é considerada um desvio, que oferece esse canal contínuo e que vai através, diretamente, né, a partir do estrato córneo, podendo chegar nas áreas vascularizadas, tá? Tem alguns prós e contras, nós vamos comentar. Via transcelular, letra B, olha só, trans, passa por, diferente da C, que é inter, entre as células. Então, entre é diferente de trans. Trans requer partições contínuas. O fármaco,
ele vai sofrer partições contínuas e repetidas do soluto entre esses compartimentos, tá? Lipofílicos, que eu tenho entre as células, e hidrofílicos. A célula é rica em água, né, também, mais favorável para fármacos hidrofílicos. E a via intercelular, ela é mais favorável para fármacos, que é onde eu tenho, né, o meu tijolo celular, tá? Ela envolve a difusão através dos componentes lipofílicos existentes entre as células, isso a gente conhece bem, para humanos também. É conhecida por ser a via de maior penetração dos fármacos, especialmente lipofílicos. Então, mais favorável aos lipofílicos, mais favorável aos hidrofílicos. A gente sabe que ainda assim a barreira, o extrato córneo, é muito complicado de transpor, é mais favorável para fármacos lipofílicos e quando temos promotores de permeação cutânea, mas também quando o fármaco lipofílico passa, depois a gente tem uma região rica em água se a pele for bem hidratada, e a característica hidrofílica do fármaco facilitaria essa absorção. E o reverso, né? O hidrofílico seria mais difícil de transpor a barreira, que é o extrato córneo, mas também quando chegar nas camadas da epiderme e derme, mais facilmente transportado. Por isso que um fármaco com as duas características é o ideal, mas às vezes ele não é o que eu tenho, então não vai ser o caso, tá? Continuando. Uma pessoa perguntando, Vanessa, tem tratamento transdérmico indicado para aves? Já existe alguma coisa? Não tem muitas publicações, mas sim, doses muito, 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 muito reduzidas, tá? Depois a gente pode passar algum tipo de, alguns artigos para complementar essa pergunta. Então, eu estava falando da espessura da pele, do extrato córneo, como ela contribui, né? Pode ser de forma negativa ou positiva. Essa tabelinha é bacana, para a gente poder entender a questão da penetração. Quanto maior a espessura, mais difícil a penetração. Observem que os humanos possuem uma espessura muito parecida com a da vaca e dos cães. A do gato já é extremamente variável, né? Até nisso o gato, às vezes, é mais complicado. Olha só, vai de 3 a 20 micrômetros. Para vocês terem uma ideia, caso a gente não lembre ainda lá da faculdade, o extrato córneo, tá? Agora vamos colocar aí em termos de... Acho que vocês não estão me vendo, né? Mas o extrato córneo, ele teria a espessura mais ou menos de uma folha de papel, tá? Para o ser humano. Para vocês terem uma ideia, né, na nossa cabeça, quanto que seria isso, tá? Então, a gente tem que ter... Olha dos porcos, né? 15. Então, praticamente o dobro dos cães. Então, muito mais complicado para a gente poder penetrar, né, conseguir a penetração. A pergunta, né, que nós tivemos em relação aos pelos, tá? Os pelos atrapalham, os pelos complicam ou melhoram essa absorção? Que seria essa absorção que eu acabei de falar ali, transanexal. Tá? A gente tem números de folículos diferentes de acordo com as espécies animais. Então, dei alguns exemplos, 10 mil folículos em ovelhas, 890 folículos no gado, 40, 70 folículos nos humanos, olha a diferença, tá? E aí existe um estudo bem interessante, vou voltar aqui, mostrando, né, do Frontline, que em cães, né, houve a demonstração que a via de penetração através desses apêndices, ela mostrou que os apêndices eles têm um papel importante no aumento da absorção dos fármacos. De fato, né, a quantidade do fármaco encontrada dentro dos folículos demonstrou uma extensão na duração do efeito, se comportando, inclusive, como um efeito prolongado do mesmo, permanecendo ali por mais tempo. Por isso que, obviamente, a gente tem a meia-vida do mesmo, a biodisponibilidade, né, desse fármaco, presente no Frontline. Hoje eu acho que, eu não tenho certeza, no Brasil eu acho que ele já teve a quebra de patente, acredito, né? Mas, ou não sei se a gente pode manipular com doses diferentes, não vou confirmar para não me complicar. Isso que dá a gente ficar em mercados diferentes, mas vocês vão ter essa resposta, tenho certeza. Então, depois eu pesquiso também para vocês, ou se alguém souber, já me coloca aí, coloca pelo chat. A Mary está colocando sim. Então, já teve a quebra de patente. Se vocês, então, manipularem, tá? Já manipulam, perfeito. Observem por que você vai administrar e não vai precisar administrar todo dia, né? Por conta disso, vai ter esse efeito mais prolongado por causa dessa permanência nos folículos, que vai comportando como uma liberação prolongada, até chegar na corrente circulatória.
A integridade da pele também é muito importante quando a gente aplica um gel transdérmico. Então, muito cuidado quando você levar para o veterinário a Transpet com os seus ativos manipulados, tá? A pele de gato tende a reter os fármacos, né? E libera o mesmo mais lentamente na circulação. Então, que pode resultar nas concentrações séricas diminuídas, em resultado abaixo do esperado. Mas como a gente tem os estudos, é só a gente seguir as doses que os estudos indicam. Ou fazer aquela conversão a partir da dose do injetável ou da via oral, considerando a biodisponibilidade. A presença de certas doenças também podem alterar a permeação do fármaco. Por exemplo, se você tiver uma pele escoriada ou doente, a Mary, já que ela acabou de interagir comigo, eu tenho o meu Beethoven e o meu Shih Tzu. Olha, tadinho, nasceu com dermatite atópica até hoje. Já melhorou muito agora, depois de velhinho, com mais de 10 anos. Mas, por exemplo, já teve muito problema de escoriação da pele. Então, se ele tiver com a pele escoriada, não é um momento adequado para eu poder fazer a aplicação do gel transdérmico. Aproveitando, né, já que eu falei em cães, e eu falei muito de gatos, se vocês quiserem fazer uma anotação, peguem todo mundo com papel aí, caneta. Eu já vou passando para o próximo slide, mas só para não esquecer, eu tenho uma listinha aqui, de acordo com a minha experiência, fórmulas, dos fármacos que são mais manipulados para cães na via transdérmica, tá? Então, nós temos, e com alguns estudos e doses. Não deu tempo de colocar na apresentação, mas eu posso mandar depois, se vocês pedirem para a Coopervet, mas só para fazer uma anotação, para ficar dinâmico. Então, a amitriptilina, tá, já é utilizada em cães, 5 a 10 miligramas por 0,1 ml. As doses todas por 0,1, tá, na sua maioria. Amlodipina, 0,6 miligramas. Atenolol, 0,6 miligramas. Buspirona, 1,25 miligramas. Clomipramina, 5 miligramas. Dexametasona, 0,5 miligramas. Cuidado com corticoides no lóbulo da orelha dos animais, porque ele pode atrofiar. A gente sabe que corticoide, muito dermatologista usa esse termo, afina a pele. Então, ele vai diminuir essa espessura. E aí, você pode ter a orelha do animal caída, né? Algumas raças, isso não é muito conveniente, né? Ou adequado, né? O dono realmente não espera isso, tá? Diltiazem, 5 a 25 miligramas, furosemida, 10 miligramas, o próprio metimazol, né? Apesar do metimazol ser utilizado muito mais para o gato, tá? Então, mas ainda assim, depende, se o animal vai ter o hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Se ele sofrer mais de hipertireoidismo, metimazol, tá? O gato tem mais uma tendência, não uma tendência, mas você já sabe o hipertireoidismo do que o cão. O cão já é mais hipotireoidismo, ok? Piroxicam, 0,5 a 1 miligrama, entre outros, tá? A metoclopramida, um antiemético do Brasil, não posso deixar de falar, porque eu, inclusive, manipulava e era muito, muito, muito utilizado. 2 miligramas metoclopramida. Pimobendan, Mary está perguntando, já tem estudo? Mary, Pimobendan tem muitos estudos, mas tem muitas complicações. Nem todos os estudos são favoráveis. Posso te passar artigo. A Mary sabe que eu mando as coisas, tá? Então, anota que eu te mando. O Pimobendan é complicado, você tem que trabalhar com uma dose bem precisa, senão tem problema. O veterinário não observa o efeito terapêutico, tá? Mas, se manipulado com cautela, tem resposta. Mas alguns veterinários não observam respostas. É engraçado, essa pergunta teve no curso há um mês atrás, pelo que eu me lembre, da LP3, tá? Inclusive a Lauren falou, olha, eu não recomendaria porque é complicado, às vezes a gente vê resultado e às vezes não. É um fármaco complicado, mais complicado de trabalhar. E benazepril, sim, tá? Você pode disponibilizar essa tabela para cães idosos? Posso sim, com certeza, tá? Mais alguns tópicos a respeito da permeação através da pele, o que melhora a hidratação da pele, já que a pele contém 15 a 20% de água, pode variar quanto à umidade, mas uma pele bem hidratada melhora a absorção, tá? A permeação, desculpa, e posteriormente a absorção. O estudo demonstra, né, que a difusão do álcool é 10 vezes maior na pele hidratada do que na pele seca, tá aí
preferência. E a hidratação da pele, ela pode ser aumentada com produtos à base de água, veículos oleosos ou oclusivos. Eu vou comentar um pouquinho mais a respeito da hidratação na frente, tá? Temperatura da pele, a gente sabe que aumento da temperatura melhora, né, aumenta a perfusão sanguínea, não só isso, mas também melhora a permeação de fármacos, tá? Então, vai depender da termorregulação de cada animal. Esquive e arroz. A mesma espécie. Eu já vou comer, já que eu vou te esperar. Quem está com o microfone, Vou te esperar. que esqueci de colocar no mudo, por favor, não esqueça aí. Passando mal de fome. Se eu consigo colocar todo mundo aqui no mudo. Mudo para todos, sim. Vou tentar. Coloquei. Mas quem quiser fazer uma pergunta, faça ou manda pelo chat, tá? Só para a gente seguir. Então, a termorregulação já falei. Seguindo mais à frente, locais de aplicação. Também já tive essa pergunta, vocês já estavam, né, imaginando os slides que eu ia colocar. Então, como eu coloquei, a orelha e o abdômen são os locais com as mais altas taxas de perfusão sanguínea, sendo assim, né, associados à grande penetração dos fármacos quando são aplicados nestes locais da pele. Tá? Então, são os locais mais adequados, ou a nuca para evitar a lambedura, a orelha também, né, o lóbulo interno, eles não vão lamber e dificultando colocar. Então, tem até uma fotinha do médico veterinário colocando, né, aplicando o gel trans, é uma foto real, né, da Lauren, que também dá o curso de veterinário, né, lá juntamente comigo na LP3. Quais são as propriedades que o fármaco e veículos precisam ter para uma absorção transdérmica? Várias. Tá? É importante a gente frisar e compreender. Solubilidade em água. Né? Um mínimo de solubilidade é ideal. Né? Não é o fármaco hidrofílico não é o ideal, o lipofílico é mais ideal, mas se ele tiver um mínimo de solubilidade interessante, porque, como eu falei, uma pele hidratada, quando ele rompe a barreira transdérmica, perdão, a barreira do extrato córneo, me desculpe, né? Formada por queratina, pelos corneócitos, não tem células viáveis, então é mais difícil de transpor. Se ele tiver uma característica mais lipofílica, com uma base adequada, que tem uma filia pelo extrato córneo, que a Transpet tem, porque ela tem a lecitina, o palmitato de isopropila, então ele rompe essa barreira, leva o fármaco, mas depois ele chega numa área hidratada. Então, transcelular vai ser mais hidrofílico, intercelular mais lipofílico. Peso molecular, de preferência, menor que 500 Daltons para animais, e alguns autores chegam a falar de 1000 para humanos, mas são poucas referências, a maioria fica nos 500 Daltons. Vocês encontram essas informações na literatura. O estado de dissociação, as substâncias na forma não ionizada permeiam muito mais facilmente a pele do que as ionizadas, porque tem essa primeira barreira do extrato córneo, como já comentamos. Coeficiente de partição é uma informação que vocês conseguem, por exemplo, no Merck Index, Martindale. Se ele estiver próximo de 1 a 3, ótimo, a permeação vai ser provavelmente muito boa, porque é o coeficiente de partição óleo em água. Quanto menor, mais lipofílico. Melhor, então, a permeação. Dosagem ideal, já comentei em relação ao gato, que foi o meu ponto de partida, no máximo 25 miligramas, tá? Porque a gente viu ali a área do lóbulo da orelha, para aumentar vai depender da espécie, de quantas aplicações eu vou fazer. E a área da superfície de aplicação, quanto maior, melhor. Então, poderia fazer uma absorção, uma dose maior, se eu colocasse, por exemplo, no abdômen. Então, teria que modificar o local, tá? Promotores de permeação. Queria falar rapidamente sobre os promotores, apesar dessa base por si só, eu vou chamar de base, porque logo depois dos promotores eu já vou falar da base, não quero deixar tanto para o final até 7h30, para que vocês já estão fazendo pergunta, mas se tiverem mais perguntas sobre a base propriamente dita, a gente tenha tempo. Mas não posso deixar de falar dos promotores de permeação. Olha, a base Transpet, ela já é uma base que por si só já permeia, porque ela é composta de uma fase aquosa, uma fase oleosa, uma fase hidrofílica, uma fase lipofílica. Ela carrega o fármaco em micelas reversas. O que é uma micela reversa? A fase oleosa fica na parte externa da micela, tendo uma filia maior pelo extrato córneo, formada de lecitina e palmitato de isopropila, e a parte interna tem o pluronic organogel, que também é considerado um promotor de permeação.
esse polímero, né, que geleifica, também tem essa característica. Então, quando ele transpõe o extrato córneo, essa fase aquosa continua permeando com o fármaco que está ali envolto por essa camada micelar. Tá? Eu já praticamente expliquei o mecanismo de ação, já me adianto, mas para vocês entenderem. Então, Vanessa, por conta disso, o promotor de permeação é interessante? Por que não? Se você quiser acelerar a penetração, né, nas etapas, extrato córneo, epiderme, derme, né, chegando na derme, que é a mais na camada basal, sim. Que tipos de promotores Não, foi toda cansada. Só não esquece de colocar o microfone no mudo, deixa eu tentar colocar no mudo aqui novamente. Ok, perfeito. Eu sei que às vezes acontece, sem querer a gente ativa. Não estou zangando com ninguém aqui, não. Eu sei como é esse horário em casa, família, e a gente está aqui no curso. Os promotores de permeação cutânea ideais, eles possuem algumas características, tá? E eu tentei pegar os que são mais utilizados com essas características. Ser inerte, principalmente para o animal, né, dentro do organismo, não ser tóxico e irritante, rápido início de ação, então eles vão acelerar o efeito da sua base. Eu estou louca para vocês começarem a utilizar, vocês vão gostar demais da base Transpet. Quero feedback, vou deixar meu e-mail no final, por favor. Para a gente é muito importante, pela Coopervet ou por mim, estou aberta. Duração de ação previsível, porque com o mecanismo do promotor de permeação cutânea, você consegue calcular quando o rompimento do extrato córneo vai ocorrer, mas que seja de forma reversível, né? Então, uma vez que ele é removido, a pele retoma as suas propriedades de barreira. Esse é o ideal. Exemplos. Não vou colocar todos, vocês podem ler depois o material, mas vou colocar os mais usados. Álcoois, e eu uso muito álcool para transdérmico, seja humano ou veterinário, tá? Principalmente se eu tiver fármacos hidrofílicos, porque veja aí na tabela, ele aumenta a penetração de compostos hidrofílicos e diminui dos compostos hidrofóbicos. Então, cuidado com isso, tá? Então, eles vão trabalhar, né, dissolvendo, né, ou solubilizando parte da camada lipídica do extrato córneo, facilitando essa permeação. Vou colocar, as zonas nem tanto, mas ciclodextrinas, quem trabalha com ciclodextrina, formam complexos de inclusão com fármacos lipofílicos, a gente tem várias fórmulas com ciclodextrinas, quem já é cliente da Medisca Network, já vem trabalhando com ciclodextrina, a gente vem desenvolvendo, inclusive, injetáveis, muito bacana, tá? Bastante efetivo, e melhora a efetividade, então, quando combinado com propileno glicol, tá? Principalmente para fármacos lipofílicos. Os terpenos, tá? Que eles modificam aí a natureza do extrato córneo, modifica as substâncias lipídicas, facilitando a partição do fármaco para os tecidos, né? Epiderme e derme, para as outras camadas. Assim como também os ácidos graxos e ésteres, ácido oleico, por exemplo, funciona um pouco parecido com os terpenos, modificando as características desses lipídios. O Rodrigo até comentou comigo, os terpenos também, eles atuam na queratina, né, desorganizando, que estão presentes, né, no extrato córneo, facilitando essa absorção, já que ele trabalhou bastante com terpenos. Então, ele ressaltou essa questão, eu não coloquei aqui no slide, mas sim, tá? Os glicóis, propileno glicol, e eu queria chamar a atenção que o propileno glicol, ele pode ser problemático para o gato, tá? Então, cuidado, porque ele pode ter um problema de metabolismo, se for absorvido, e a gente quer absorção nesse caso, então a gente tem que ter cuidado. Não é que não possa ser utilizado, mas tem que ser utilizado com cautela, ok? O transcutol, a Coopervet, inclusive, tem a glicerina, é maravilhoso, funciona muito bem. Eles formam solvato com a queratina presente no extrato córneo, tá? E reduz a ligação do fármaco, fazendo com que o mesmo não fique preso, né, ao extrato córneo, facilitando essa penetração. Se você associar com ácido oleico, perfeito. O ácido oleico, ele está aqui atrás, olha, eu não chamei atenção, mas faz parte dos ésteres dos ácidos graxos. Então, você melhora bem o fluxo dos fármacos através da barreira da pele, tá? Surfactantes,
são muito bons, mas podem ser muito irritantes. Mas eles literalmente removem os lipídios, né? A gente sabe que tem a função de limpeza. Então, remove lipídios, e a gente tem aí os fármacos que são solúveis tanto em água ou em óleo, eles vão ser absorvidos quando a gente utiliza, né? Vão sofrer essa permeação quando a gente utiliza os surfactantes por essa característica que ele possui. A ureia facilita a hidratação do extrato córneo e forma canais para absorção de fármacos hidrofílicos. Então, se eu penso nos hidrofílicos, ureia. Então, vocês viram que o próprio promotor de permeação cutânea, ele pode favorecer, né, mais os fármacos lipofílicos e, às vezes, mais os fármacos hidrofílicos. Hidrofílicos, ureia, álcoois, lipofílicos, glicóis, ácido oleico. Tá? O DMSO, né, tá aqui, também bastante utilizado. Quanto maior a sua concentração, melhor, né, a permeação do ativo. A lecitina, que eu não coloquei aqui também, é considerado um promotor de permeação cutânea pela filia que ela possui, né, com a camada fosfolipídica da pele. Finalmente, a base TransPet, né, tô bem no horário, tá correndo como eu queria. Bases galênicas, né, essas que são de uso imediato, ou seja, que você já compra, ela já vem pronta, a gente chama de pre-made base, aqui, chamada de base galênica do Brasil. Essa em questão, ela funciona como veículo para carregar o princípio ativo através das camadas da pele. Possui a vantagem de simplificar o processo, por quê? Porque você não tem que pensar, ela já vem pronta. Então, esse processo é simples, você consegue uma reprodutibilidade lote a lote e uma diminuição de erros ou de diferentes efeitos quando você dispensa o seu preparo. A gente tem bastante sucesso na área veterinária com a TransPet aqui nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e todos os países que a gente vem trabalhando, tá? Em animais, por conta de tantas publicações que vocês viram. Às vezes a gente tem a base, mas a gente não tem tantas publicações, a gente trabalha de forma empírica, não é o ideal. O que deve ser considerado na escolha de uma base galênica? Olha, todos esses pontos a TransPet reúne, isso que é o mais bacana. Não ser irritante, ser uma base funcional, ser compatível com ativos de interesse, lipofílicos, fármacos hidrofílicos ou sais. A TransPet, ela tem uma característica fantástica, que é de conseguir carregar altas concentrações de fármacos, diferentes do antigo, né, PLO, que às vezes quebrava com certa facilidade. Álcool, se eu quiser colocar, ele não vai perder a viscosidade. Vocês vão ver que ele, inclusive, é uma base viscosa. Eu já estava falando com a Letícia, ela me falando, fantástico, né, Vanessa? Você aplica e ela foi feita por animal nesse sentido porque ela permanece, tá? Ela tem uma pegajosidade para não facilitar o animal de fazer a retirada da base, tá? O ser humano, ele já se preocupa mais com o toque, se vai ser suave, se vai ser macio. O animal, a gente tem que se preocupar, obviamente, não ser irritante, mas que ele permaneça, né, quando a gente fizer a aplicação, tá? Qual a habilidade de penetração desta base? Então, a gente já tem vários estudos. Faixa de pH e temperatura, ela estável numa ampla faixa de pH. Temperatura, se ela ficar, obviamente, a gente tem que considerar temperatura ambiente, obviamente, calor, altas temperaturas, isso aí é problemático até para o fármaco, então a gente tem que ter cuidado. Em geladeira, ela pode ser que ela fique fluida, porque o plurônico, né, o organogel, ele tem uma capacidade de se liquefazer, tá? A sua propriedade reológica faz com que ele fique líquido. Então, cuidado para você não deixar na geladeira, a não ser que o fármaco precise. Então, deixa na geladeira, quando for utilizar, deixa um tempinho fora da geladeira, temperatura ambiente, aplica e volta para a geladeira. Se o fármaco exigir uma temperatura de geladeira para poder conservar, isso é muito importante. Se a base possui conteúdo de água, bom, aí tem duas questões. Essa base, ela possui sim um conteúdo de água, não é gigante, mas possui por causa da fase aquosa. Então, o conteúdo de água é importante porque a gente tem a fase do polímero com plurônico, que é considerado também um gel transdérmico e solubiliza os fármacos hidrofílicos. Mas em relação ao prazo, né, de validade, obviamente, quando você tem uma fórmula que é anidra, teoricamente, pela USP farmacopia, isso, legislação americana, pode dar até 6 meses de prazo de validade, 180 dias, se não tiver uma atividade de água muito alta. Mas ela foi funcionar como uma base, óleo em água, né, o prazo de validade, vocês já estão acostumados, muito tranquilo, o médico também não vai ter problema nenhum com isso.
Possui estudo de estabilidade? Sim, né? Uma base bastante estável, tem os estudos, a Medisca possui, obviamente. Todas as bases que a gente lança, estuda, a gente fica por ano, né? Um ano ou mais fazendo estudo de estabilidade. O conceito eu já falei, é um organogel de lecitina, formado por um sistema fosfolipídico, estruturado semelhante ao da pele, por isso quando você aplica, a permeação já começa a acontecer através da penetração pelo extrato córneo de fármacos hidrofílicos ou lipofílicos. O gel é isotrópico, ou seja, considerado estável em temperatura fria ou ambiente, tá? Formado também pelo palmitato de isopropila, que ajuda a solubilizar a lecitina que a gente adiciona nessa preparação. Possui a inclusão de cosurfactante, como plurânica, que eu falei que é um copolímero de óxido de etileno ou óxido de propileno, chamado de poloxamerol, também nome comercial Lutrol. E quando a gente fabrica, né, esse organogel de lecitina, já falei termodinamicamente estável, a emulsão se forma de maneira espontânea, tá? Então, tem um desenhozinho, deixa eu ver aqui, que mostra bem isso. Então, quando a lecitina ela é dissolvida no palmitato de isopropila, ela forma essa micela reversa com a fase externa para fora, com a lecitina semelhante à pele, ao extrato córneo, e por dentro vocês estão vendo o fármaco na fase plurônica, né, de poloxâmero. Então, ele está ali dentro, fazendo com que essa micela reversa que forma no momento da fabricação dessa base, quando a gente incorpora esse ativo, a gente pode, inclusive, como que a gente manipula? Vou pesar o meu ativo na quantidade adequada, levigar com uma glicerina ou algum promotor de permeação cutânea adequado. De preferência, posso até utilizar, se utilizar uma associação de fármacos, levigo ou solubilizo o fármaco, vamos supor, solúvel em álcool na fase alcoólica, solúvel, por exemplo, no óleo numa fase oleosa, ou no promotor de permeação cutânea, ou no transcutol, ou levigo, junto as duas partes e incorporo diretamente na minha base. Muito simples, tá? A manipulação não tem segredo. E aí, nós temos, bem na hora que eu queria, ainda faltando 15 minutos, uma perguntinha, porque agora eu quero a participação de vocês, tá? Eu tenho uma perguntinha, todo mundo aí se mantendo, não estou vendo que o pessoal, eu não estou tendo uma evasão de público, ótimo. Um farmacêutico, então, leia o caso abaixo, avalie rapidamente, alguns minutinhos, e recomende como poderíamos solucionar o mesmo. Então, tem aí. Um farmacêutico está desenvolvendo uma formulação transdérmica para um fármaco hidrofílico, tá? Um fármaco hidrofílico qualquer. E gostaria de otimizar sua permeação. Que tipo de técnicas farmacêuticas ou dicas você daria? Então, pensa lá. Eu estou desenvolvendo uma fórmula, o veterinário me pediu, verifiquei o fármaco, é hidrofílico. Que tipo de técnica farmacêutica ou dica você daria para o veterinário? Você desenvolveria essa fórmula, sim ou não? O fármaco hidrofílico pode penetrar pelas camadas da pele, permear, sim ou não? Eu coloco direto na Transpet e vejo o resultado que vai dar, acrescento um promotor de permeação cutânea. O que vocês acham? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Não tem resposta certa ou errada, gente. Vamos interagir. O que vocês colocarem, principalmente com a Transpet, não vai ter muita resposta errada, não, mas vocês podem, o que a gente aprendeu até agora, o que a gente viu dos promotores de permeação cutânea, você simplesmente colocaria o fármaco direto na base, acrescenta um promotor como álcool. Perfeito, tá? Porque a gente já viu que o álcool, ele otimiza, se eu quiser acelerar nesse processo de absorção, ele otimiza a permeação de fármacos mais hidrofílicos. Perfeito. E possui evidências para isso, demonstrando essa efetividade. A ureia, talvez, porque forma canais hidrofílicos também e mantém a pele hidratada, e quanto mais hidratada a pele, melhor essa permeação. Primeiramente, preciso ver se a pele está hidratada, eu acho que é isso que a pessoa queria perguntar, talvez. Acrescentaria o transcutol? É uma ótima opção também.
Mas lembrando que o fármaco é mais hidrofílico. O transcutol funcionaria, porque ele é um promotor de permeação, ele atua bem na questão do extrato córneo para possibilitar essa permeação, né? Mas o álcool e a ureia funcionariam aí de maneira bem mais eficiente. Glicerina, com certeza, né, poderia utilizar. Lembrando que esses são glicóis. Se a gente voltar na tabelinha dos promotores de permeação cutânea, poderia usar. Mas como eu estou especificando um fármaco hidrofílico, olha os glicóis, propileno glicol, tá? O propileno glicol, ele trabalha sinergisticamente com ácido oleico. Ele funcionaria, sim, porque ele forma solvato com a queratina e reduz a ligação do fármaco com o extrato córneo, tá? Então, poderia utilizar, sim, transcutol e glicerina, mas o mais indicado aí, eu diria, álcool e ureia. Não quer dizer que os glicóis não funcionariam, até porque mesmo transcutol, veja bem, e o propileno glicol e a glicerina, eles são capazes de solubilizar inúmeros fármacos hidrofílicos. Então, quando eles são capazes de solubilizar, poxa, melhor ainda. Então, vou ter essa absorção muito mais rápida, tá? Então, seria indicado, sim. Pensando por esse lado também. Quantos por cento é indicado do uso desses produtos no aumento da permeação? Eu indicaria de 5% a 10%, DMSO poderia ser um pouco mais. Cuidado, porque ele pode fluidificar a sua base, apesar dessa base ser bem estável e bem viscosa, tá? 5% a 10% no máximo seria o ideal. A literatura também traz isso como referência, tá? E quanto utilizar? Sempre 10, sempre 5? Sabe o que eu faço? Vamos supor que eu tenho 5 gramas para um lote de 100 gramas. Isso é muito para o animal, vamos diminuir isso. Eu tenho 1 grama. Tá? Vamos pegar 1 grama para o raciocínio ficar mais fácil. Tem 1 grama do fármaco QSP para 10, com a minha base. Quanto que eu utilizo do meu levigante? Metade da concentração do fármaco, 50%. Então, 0,5. Tá? Então, isso já vai ser 5% aí, né, do meu promotor de permeação cutânea, ok? Deixa eu voltar para lá. Ótimo, gente, vocês, né, nem precisei fazer a pergunta, deixei até aqui, pergunta para a audiência, todo mundo ficar calado. Que tipo de promotor de permeação você recomendaria? Nem precisou. Agora, o contrário, se o fármaco for lipofílico, que tipo de técnica farmacêutica ou dica você daria? Inclusive para o veterinário, tá? Porque tem veterinários que são bastante interessados. Tem veterinários, inclusive, fazendo os cursos aqui, né? O curso aqui agora e todos da Coopervet. O que vocês indicariam? Poderia pegar simplesmente e colocar o meu fármaco diretamente na base? Olha, ela é bem viscosa. Eu sempre utilizaria um agente levigante, molhante. Propileno? Ótimo, em cima. Propileno perfeito, só cuidado com os gatos, né? Eu partiria, às vezes, para uma glicerina, pois o mesmo aumenta a eficácia na permeação, tá? No caso de fármacos lipofílicos. Ciclodextrinas, não esqueçam que elas formam um complexo de inclusão. Poderia deixar a fórmula um pouco mais cara. A ciclodextrina, beta-ciclodextrina. Então, é algo que a gente precisa relevar, mas depende de quanto, mas é mais eficaz, né? Não use álcools, tá? Não usar álcool, pois os mesmos vão diminuir né, contribuir para diminuir a permeação dos fármacos lipofílicos. E, obviamente, sempre selecionar um local de aplicação que otimize essa permeação, mas isso é para ambos os fármacos. Agora, rapidamente, alguns cuidados, antes da gente fechar com mais um case scenario que eu queria colocar para vocês, bem rápido. Não se esqueça que o cuidador, no momento que ele for aplicar o gel transdérmico, é muito importante, eu chamo de gel, tá, gente, porque a maior parte, quando a gente foi fabricar e desenvolver essa base, realmente a maior parte dela é gel, por isso que o toque é bem bacana, mas é bem viscoso. Então, a gente chama de gel, porque realmente é um gel com uma característica levemente untuosa por conta da fase oleosa, bem estável e emulsionada na minha preparação. O cuidador, ele deve ser aconselhado a fazer sempre uso de luva se você não quiser ter problemas. Por quê? Porque na hora que ele estiver espalhando o gel transdérmico no animal, não se esqueça que ele pode estar absorvendo essa preparação nas suas mãos. E aí, imagina, a saúde do cuidador deve ser levada em consideração. Por exemplo, o indivíduo que possui hipotireoidismo está lá, né, aplicando um metimazol.
tá? Já que o mesmo é indicado para pacientes com hipertireoidismo. Não pode, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Algum fármaco que, às vezes, está sendo utilizado em quimioterapia, tá? Ou fármaco de baixo índice terapêutico, o pouquinho que o ser humano absorver, já vai ser problemático, tá? Então, não quero isso. Como eu falei no final, eu ia colocar uns slides, né? 2 slides a respeito dos fármacos que eu não recomendo. A grande vantagem aqui para a maioria dos fármacos, né? A gente viu quantos fármacos eu posso utilizar, mais antibióticos. Aqui, never use by transdermal delivery. Esse never, eu como palestrante, farmacêutica, formadora de opinião, eu não recomendaria, principalmente se não tiver estudo. Se você tem um estudo, eu mostrei o da enrofloxacina, se ele demonstrou um resultado adequado, verifica a população. Quantos animais foi testado, aí é outra história. Mas podem levar a uma resistência e uma eficácia, né? Tá falando que pobre, e, obviamente, levels, né? Que é uma concentração baixa na corrente circulatória. Agente citotóxico é complicado, porque pode, né, levar, principalmente se você aplicar no lóbulo da orelha, tá? Pode ser extremamente irritante, também possui os riscos para o caregiver, que é o cuidador. Agentes, aí isso eu já falei, né? Os agentes que são utilizados com fins de diagnóstico, pretendo um efeito rápido. Agentes fotossensibilizantes, porque eu posso expor animal ao sol, a não ser que eu não exponha, tá? Profármacos, já falei a respeito. Drogas fármacos, né? Drogas a gente usa aqui nos Estados Unidos, fármacos que o meu efeito seria no trato gastrointestinal, como, por exemplo, antihelmínticos, fármacos potencialmente tóxicos para humanos, que inclusive nem são aprovados para uso humano, fármacos que requerem uma alta dose, aí eu coloquei como referência o gato, de preferência não administrar uma dose que seja maior que 25 miligramas, e os fármacos de baixo índice terapêutico também já expliquei o porquê. E aqueles que tem que ter cautela. Corticosteroide, porque eu já expliquei que se for aplicar muito no lóbulo da orelha, pode levar a atrofia, né? Ele diminui a espessura da pele, e os agentes que podem causar irritação, como a clopidogrel, né? Ou fluoxetina. Lá na frente, inclusive, a fluoxetina está presente, tem estudos, ok? Mas cuidado, porque são fármacos que já tem na literatura alguns problemas, né? Demonstrando essa questão da irritação. Às vezes também é da própria espécie do animal, ok? Gente, ótimo, nosso tempo está excelente. Estou super feliz de cumprir sem correr, né, o conteúdo. Eu tenho mais uma perguntinha aí para vocês. Por favor, interajam, não me deixem sozinha. Faça uma revisão da seguinte prescrição abaixo. Que tipo de perguntas você teria para o médico veterinário, para o cuidador, caso você recebesse essa prescrição, e como você faria a dispensação dessa formulação abaixo? Metimazol, 5 miligramas por 0,1 ml, em gel transdérmico, ele colocou para aplicação de 2,5 miligramas na parte interna da orelha a cada 12 horas. Recebi a prescrição. Estou pronta, dispenso, ponto final, ou preciso me fazer algumas perguntas? Alguma pergunta para o veterinário, para o paciente? Eu dispensaria, não dispensaria? É um fármaco que é interessante para uso transdérmico, não é? E aí? O que vocês acham? Espécie, perfeito. A primeira, nas minhas anotações aqui, eu tenho. Espécie, nome do paciente, informações de contato, quando o paciente será testado novamente para verificar se ele realmente está fazendo, né, o efeito esperado, no caso do hipertireoidismo. Então, nesse caso, para os gatos. Tá? Então, descobri que é para um gato. Então, já tenho a resposta e já concluo que eu poderia fazer. Ainda vou levar artigos que eu deixei lá atrás, mostrando que é vantajoso, já que ele não oferece os efeitos adversos gastrointestinais que o metimazol oferece quando administrado para gatos. Que tipo de perguntas vocês fariam para o cuidador? Então, a Juliana já contribuiu aí, espécie. Fala aí, pessoal. Eu faria algumas perguntas, né? Vê se vocês estão pensando juntamente comigo aí. Peso, para conferir se a dose está adequada. Sugerir fazer
2,5 miligramas direto em 0,1. Perfeito, tá? Ao invés de quebrar a dose em 0,5, às vezes você não vai ter essa precisão. Idade, né, do paciente. E para o cuidador? Se o cuidador possui, por exemplo, hipotireoidismo, local de aplicação, tá? Mas não vai ter muito problema, 2,5 na orelha, perfeito, a dose está ótima. Por exemplo, quando será o retorno ao médico veterinário? Porque o metimazol é algo que, quando a gente aplica, a gente precisa fazer os exames, sorologia e verificar se realmente ele está tendo o efeito esperado, né? Eu consigo verificar isso aí através de sorologia, eu consigo medir meu T3, T4, quantidade a ser feita e tempo de tratamento. Perfeito. Outro ponto é que o metimazol aqui, pelo menos, ele é considerado um hazardous drug, que é o fármaco perigoso, né, que a gente chama de fármacos perigosos. Então, deve ser aconselhado, sim, o uso de luvas. Isso por isso que eu falo, olha, já aconselho o uso de luvas sempre e evita esse problema. Hoje a gente já está tão acostumado com a higienização de luvas por conta da pandemia, né, gente? Então, não vai ser muito difícil. Alterna a aplicação entre uma orelha e outra, para, às vezes, evitar um acúmulo do produto, né? Eu não tinha falado sobre isso. Os artigos que eu coloquei, se vocês pegarem para ler, vocês vão ver que tem essa questão. Higieniza entre uma aplicação e outra, para o produto não ficar acumulado, formar aquela crosta no ouvido do animal, imagina, porque você vai esfregar, mas pode ficar uma quantidade ali, quando você higieniza, inclusive só de passar a mão ali, né, obviamente higienizando com o produto, você já está aumentando a temperatura de contato e até melhorando essa permeação, tá? Pode dispensar sim, Ana Paula perguntando junto com dedeiras, luvas, ou fica por conta do paciente, mas seria um serviço, olha, top se você fizesse isso, com certeza. Procure fazer brochuras com imagens, né, descritivas do processo, de como fazer o uso da medicação. Você pode colocar alguns vídeos no seu site. Aquela foto do gatinho, né, com a aplicação no lóbulo da orelha, vem da Lauren, que é da Coscomic, da clínica dela. Então, ela coloca isso para explicar como, né, como é feito. Gente, no mais, o meu objetivo, eu espero que tenha sido cumprido. Eu queria colocar, né, esses case scenarios que a gente tem mania de fazer isso aqui nos cursos, porque faz com que vocês interajam, né, um pouquinho comigo. Eu queria deixar o meu agradecimento novamente à Coopervet, à Medisca e à LP3 Network, aos meus managers que me permitem, né, esse momento, né, presente, de estar presente com vocês, brasileiros. Um mercado que eu amo tanto, Mary tá falando, né, agradecendo aqui, nossa, como eu sinto saudade da Pet Farm, ela sabe, toda vez que eu tô de fora eu tô lá, fazendo meus medicamentos pro Beethoven. Deixa o meu e-mail de contato, nas outras lives quem esteve presente sabe que eu respondi, quem me escreveu diretamente e-mail, vpinheiro@lp3network.com, www.lp3network.com. Quem quiser algo mais completo, amplo, curso de 2 dias, a gente está com um novo curso na área de veterinária, eu estou lá presente, ele vai acontecer, se não me engano, próximo agora em novembro, e aí que vem só para, ele é um curso novo, tá? Inédito, virtual, e aí a gente está fazendo um código promocional só para clientes Coopervet. Eu nem falei isso para Coopervet, tá? Surpresa. Anotem o código 250 LP3VET, curso de 2 dias, gente, ao invés de vocês pagarem com material completo, e vocês podem ter o curso e depois rever o material e a gravação por 2 semanas, ele é em inglês, mas vocês podem rever com calma, ao invés de pagarem esse curso novo que nós temos, né, que está sendo lançado virtual, ele tem um preço de $995, com esse código você paga $250, clientes Coopervet, tá? Então, mesmo com a conversão do dólar, ainda sai muito em conta, saindo aí do forno, eu tenho certeza que vocês vão amar. Entrem no site e vocês vão ter inúmeras outras compreensões a respeito de transdérmicos e inúmeras outras formas farmacêuticas. Entre na página, procure por VET, palavra-chave, vocês vão chegar. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta antes de eu fechar. Temos mais aí, né? Eu sei que já são, no caso, 8h30 da noite aí, o pessoal precisa descansar. Mas quem tiver, estou aberta. Agradeço, obviamente, a todos vocês que estiveram presentes
e me prestigiando, né? Agora que já está noite, eu vou virar para lá, ó, acabou meu sol. Mas tem todo o tempo do mundo aqui para me disponibilizar, caso vocês ainda, né, tenham alguma pergunta que tenha ficado para trás, ou mandem para a Coopervet, entre em contato com o time da Coopervet, para os promotores de permeação cutânea que nós comentamos, para ter mais informações, flyer, folder, a indicação para as aves. Lívia, se você puder mandar por e-mail, por favor. Deixa eu parar de compartilhar aqui a apresentação, né? Para vocês me verem, que eu não sei se vocês estão me vendo todo o tempo. Então, espero que vocês estejam me vendo agora. Então, por favor, me manda, né? Me peça direitinho. Embalagem, posso dispensar em pump? A Flávia pergunta. Com vazão controlada? Perfeito. Ou com seringas próprias, tá? Perfeito. Ambos funcionam muito bem. Eu sei que tem fornecedores aí que já trabalham com dispensers, né? Embalagens que são apropriadas, com certeza, né? Perfeito, tá? Antes a gente não tinha, agora a gente tem. Obrigada, pessoal, pelos elogios. A Patrícia, né, falando aí parabéns, ótima aula, obrigada. O Alan, boa noite, muito bom. Eu espero que eu preparei com muito carinho esse curso para vocês, tá? Então, acho que é isso. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né? Bom descanso e desejo a todos, né, que essa pandemia vá embora em breve, para que a gente possa estar presente e se conhecendo, né, presente nos eventos e se conhecendo pessoalmente, tá? Para quem eu não tive contato, é um prazer te conhecer ainda. Estou vendo até umas carinhas conhecidas aí agora. Muito obrigada. Beijo grande, né? Boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.